Oi raposinhas, tudo bem? Aqui é a Fox e hoje eu vou avaliar os twisteds do jogo Dungeons World. A votação deu empate entre dois temas. Então eu usei a roleta para escolher, e caiu esse aqui. Essas notas são baseadas na minha experiência, então se você tiver uma opinião diferente da minha você pode comentar lá à vontade sem medo, e eu não vou incluir os twisteds de Natal, porque eu nunca vi eles no jogo. Antes de começar, deixa o like e se inscreve no canal para ajudar ele a crescer. Agora bora pro vídeo. Bom, estamos aqui na tier list. As categorias são essas. Fudeu. São os twisteds mais perigosos que você só sobrevive com sorte ou se já manja muito deles. Muito perigoso. Se você se distrair, já era. Perigoso. Dá pra lidar, mas ainda oferecem perigo. Apenas cuidado. Não são tão perigosos, mas vacilou, levou. Não tão perigosos. Não são grandes ameaças, mas não confia demais. Pedra. Tão de boa que você passa tranquilo. Já vou logo começar com um combo aqui. Poppy, Buxton, Shrimpo, Cosmo, Louie e o Egson. Todos eles vão ficar na categoria não tão perigosos. Eles são twisteds comuns, sem habilidade especial ou grandes ameaças, e é fácil se esconder deles. Mas mesmo assim, eles andam pelo mapa e te caçam se te acharem. Especialmente o Louie, que mesmo sendo comum, tem um nível da atenção alto. Mesmo assim, não chega a ser tão perigoso comparado com os outros. Agora temos Tisha e Ata. As duas vão pra categoria apenas cuidado. Mas como assim, Fox? Elas não são twisteds comuns. Sim, são. Mas cada uma tem uma habilidade chata. A Tisha para do nada para fazer uma limpeza. Isso atrapalha, principalmente se ela estiver perto de uma máquina, ou no elevador quando ativa o modo pânico. Já a Ata é comum, mas corre rápido. Se você tiver com um tom mais lento, já era. Mesmo assim, não boto elas em categoria mais perigosa. Porque elas ainda são twisteds comuns. E dá pra escapar e se esconder delas de boa. A próxima é a Brittany. Eu deixo ela em apenas cuidado. A luz dela mostra onde ela tá. Você ainda consegue tempo para se esconder, ou não, depende. Mas ela aumenta a chance de ter apagões. E tem atenção acima da média. Se você odeia ficar no escuro, a Brittany vai ser sua maior inimiga. A não ser que você use tons brilhantes. Tipo Connie, Brittany, Vi, Rudy ou Astro. A próxima é a Connie e eu deixo ela como pedra. Mano, pra vocês terem noção, quando tinha fase com a Connie e o Roger, era maravilhoso. Você podia errar a máquina várias vezes, e você não era atacado por ninguém. Eu deixo ela em pedra porque ela só invade as máquinas. Se você mexer numa máquina possuída, aí sim ela ataca. Mas é muito fácil sobreviver. A Connie invade até máquinas já concluídas. Talvez seja um perigo para quem é iniciante. Mas jogando mais tempo, você percebe que é ridículo sobreviver com a Connie. Claro, isso se você não for um distraído, o próximo é o fim. Ou melhor, a panela sorrindo. Eu deixo ele em apenas cuidado. A habilidade dele é muito chata. Quando você termina uma máquina, ele te deixa lento nível 3. Mesmo correndo, parece que você nem sai do lugar. Isso é bem perigoso. Se um twisted te ver quando você acabar a máquina, você tem que esperar 10 segundos pro efeito passar. Mas eu não boto ele como perigoso, porque ele não corre muito rápido, mas mesmo assim, é um dos mais chatos dos twisteds. A próxima é a bandida de plantão. Ops, quer dizer, a Tegan. Eu deixo ela em apenas cuidado. Principalmente para tons que precisam de fitas. Tipo Sprout ou a própria Tegan. Quando você leva dano, a Twisted Tegan rouba suas fitas. Não sei quantas ela rouba. Pode ser uma quantidade aleatória ou específica. Se vocês souberem, comentem aí embaixo. Ela é chata não só para esses tons. Mas também porque se você perder uma vida e for pro elevador, o Dandy pode te dar bandagem ou até um medikit. E essas coisas são caras. Se você tiver poucas fitas, não vai conseguir comprar. Mas ela não é tão perigosa. Principalmente se você tiver muitas fitas.
ou se estiver com tons que não precisam de fitas. A próxima é a Tudous. Eu coloco ela em apenas cuidado. Ela é bem conhecida por vocês por ser uma das twisteds mais chatas, e eu não discordo, afinal, essa capitinha é muito rápida. Não é tão rápida quanto o Glisten e muito menos o Pebble. Mas ainda é uma twisted incomum mais rápida do jogo. O lado bom é que ela tem atenção abaixo da média, mas não deixa de ser uma lazarenta bem chata. O próximo é o Flight. Eu deixo ele não tão perigoso. Eu não lembro muito bem como ele funciona, mas acredito que ele tem a mesma mecânica da Flutter. Assim como ela, ele nunca para de andar. Ou melhor, de voar, já que ele é uma borboleta. Para quem não conhece o Dungeons World, quase todos os twisteds, com exceção do Roger e do Raso e Dazo, dão uma pausa antes de voltar a andar. Já o Flight e a Flutter nunca param. Ficam voando o tempo todo. Mesmo assim, eu deixo o Flight não tão perigoso, porque ele é mais lento que a Flutter. Então dá para lidar de boa, se você prestar atenção. O próximo é o Glisten. Eu coloco ele em apenas cuidado. Ele pode não parecer perigoso à primeira vista, até porque, diferente dos outros twisteds, ele é passivo. Mas isso só se você não deixar ele sozinho. Quando você termina a máquina, ou se deixa ele muito tempo sem ninguém por perto, a barra de sanidade dele acaba, ele enlouquece e fica com a velocidade bem acima da média. Não chega a ser mais rápido que o Pebble, mas chega perto. Ele é um dos twisteds mais rápidos, até mais rápido que a Tudous. E ele é mais difícil de lidar se você estiver jogando sozinho, então apenas cuidado com ele. A próxima é a Flutter. Ela é uma das primeiras a entrar na categoria perigoso. Essa borboleta do Tinhoso é uma das twisteds que eu menos gosto. Primeiro porque ela tem atenção acima da média. Além disso, ela é uma das twisteds mais rápidas do jogo. Mesmo não sendo a mais rápida, ela é bem chata. Principalmente para fazer ela perder a atenção. O próximo é o Roger. Eu coloco ele em apenas cuidado. Ele não consegue se mover para te atacar. Então é ridiculamente fácil sobreviver. Mas por que eu deixo ele nessa categoria? Simples. Porque somos loucos por cápsulas, e muitas vezes, a gente nem presta atenção e acaba pegando a cápsula falsa, e isso ativa o Roger. A habilidade dele deixa você lento nível 3, e também confuso nível 3. Eu nem sei direito o que o nível 3 de confuso faz, mas mesmo assim ele é bem chato. Principalmente para quem é distraído, e para os viciados em cápsulas de pesquisa. O próximo é o Raso e Dazo. Eu deixo eles em apenas cuidado. Eles não atacam logo de cara, mas é muito chato saber que você não pode correr na área deles, especialmente se eles estiverem perto de uma máquina. E o pior de tudo, são os jogadores trolls que correm de propósito só para ativar os gêmeos. Eu sei que às vezes isso acontece sem querer, mas se você faz isso de propósito, saiba que eu não gosto mais de você. Exceto se for para dar uma lição em um jogador tóxico, aí tá liberado. A próxima é a Scraps. Eu coloco ela na categoria apenas cuidado, já que ela é uma das poucas twisteds que tem ataque de longe. A habilidade dela usa a cauda para dar dano de distância, e isso é um problema true distraidor, porque a qualquer momento, ela pode te acertar com uma rabada. Tá, ficou estranho o que eu falei, mas ó. Pro povo da quinta série que tá assistindo, limpa essa mente, por favor. Enfim, ela é perigosa sim, mas pelo menos não é tanto quanto outros twisteds. E falando em ataques de distância, temos o Gori. Eu coloco ele em perigoso. Mas por que ele é tão perigoso, sendo que ele e as Scraps têm a mesma habilidade? Eles até parecem ter a mesma ideia, mas tem diferença. As Scraps te dá dano com a cauda, já o Gobi pode te puxar para perto dele para te atacar. Por isso ele é bem mais perigoso que a irmã, mesmo os dois tendo quase a mesma habilidade. A próxima é a Cocoa. Eu deixo ela em apenas cuidado. Ela pode até não ter uma mecânica complicada, nem uma atenção muito alta, e ainda por cima é bem rara. Pelo menos pra mim, porque eu quase nunca conseguia ver a Cocoa para conseguir o item dela. Mesmo assim, ela é bem rápida, mas eu não coloco em perigoso porque não tem mecânica ou atenção alta. Mas também não deixo em não tão perigoso, justamente por causa da velocidade dela. O próximo é o Blot.
Eu também deixo ele em apenas cuidado. A habilidade dele faz mãos de tinta aparecerem no mapa e se encostar nessas mãos, você toma dano. Isso é bem chato, especialmente se for um lugar que você precisa ir, ou se tiver algum twisted atrás de você e você acabar esbarrando nessas mãos, e até perto das máquinas pode ter essas malditas mãos. Mas ele não é tão perigoso, porque é só ter cuidado para saber onde elas estão, e também porque ele é muito raro. E sério, eu tive que jogar horrores para conseguir o item do Blot. E por fim na rodada dos tons, temos a Gigi. Essa ladra de itens vai para a categoria perigoso. A habilidade dela é uma das mais chatas, ela pode roubar os itens do seu inventário, e isso é muito ruim principalmente se você tiver com itens bons, tipo bandagem ou medikit que não só são caros, mas também raros de aparecer. Eu simplesmente odeio essa twisted pra cacete, e falando nisso, qual é o twisted que você mais odeia e por quê? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Agora por último vamos para os mains. E bem, é meio difícil saber qual main é mais perigoso ou não, porque todos eles lascam a gente sem exceção. Vou começar com a base, eu deixo ela em perigosa. Sério, só de escutar o som dela andando, e aqueles gemidos estranhos, já me dá um medinho. Eu deixo ela em perigosa porque ela espalha flores pelo mapa, se você encostar nessas flores, você fica super lento. Tipo devagar quase parando. E eu nem preciso explicar porque isso é um problema, né? A próxima é a Shelly. Eu deixo ela em apenas cuidado. Calma, eu sei que parece estranho. Porque ela é um main, e sim, ela pode ser bem perigosa. Mas, a habilidade dela é meio porcaria. Ela reduz a velocidade de extração em 25%, a velocidade dela é alta e a atenção também. Mas pra mim, eu não acho ela tão perigosa assim, pois diferente da Vin, ou da Bassi, por exemplo. A Shelly não tem mecânica chata, no máximo só uma mecânica que é bem entediante. E eu deixo ela em apenas cuidado porque você tem que prestar atenção nos passos dela e não errar os killcheck. Mas isso depende do tom que você estiver usando. Nem todos têm uma extração boa ou um skillcheck muito bom. A próxima é a Vi e eu coloco ela em perigosa. Porque a habilidade dela é muito irritante. Sério, se eu já não gostava da Vi normal, a versão twisted dela é uma das piores. Na habilidade quando ela te vê, te deixa super lento reduzindo a sua velocidade em 25%, e ela carrega isso a cada 10 segundos. Fora a atenção acima da média, especialmente se você errar uma máquina, e o mais irritante é sua outra habilidade dela. Ela mostra anúncios na sua tela a cada 45 segundos. E pode ser a qualquer momento, tipo quando você tá fugindo de um twisted ou até da própria Vi no modo pânico, quando ela ainda tá indo atrás de você. E pior ainda, enquanto você estiver mexendo na máquina, porque se errar os killcheck, ela escuta mesmo de longe. Eu até colocaria ela no muito perigoso ou na pior categoria, mas não coloco, porque essa twisted tem uma velocidade mediana e também dá pra escutar seus passos. Embora pra ser sincera eu acho que nem faz diferença a velocidade da Vi, já que mesmo ela tendo uma velocidade mediana, ela parece que ela é bem rápida. O próximo é o Astro. Eu coloco ele em muito perigoso. E já vou avisando, ele é um dos piores mains de lidar. Primeiro, os passos dele são quase invisíveis, enquanto os outros twisted mains fazem barulho, o Astro parece que anda flutuando. Mas calma que piora. Se você errar uma máquina, ele escuta o som de qualquer lugar do mapa, a velocidade dele é acima da média. E quando ele te vê, ele te deixa com cansaço nível 3, isso significa que sua estamina quase não recarrega, ele reduz 75% da recuperação da sua estamina. Ou seja, fugir dele é quase impossível. E mesmo se você conseguir se esconder, se errar a máquina, ele suga o icor extraído dela. E isso é horrível se você estiver com um tom ruim em extração, e pior ainda, se o tom tiver skillcheck baixo também além da sua velocidade de extração, por isso o Astro tá em muito perigoso. O próximo é o Dandy. Talvez vocês pensem, ele é o protagonista, deve ir pro fudeu, né?
Não. Eu deixo ele em perigoso. Eu sei que parece estranho, e sim, ele é letal. É o único Twisted que te mata com uma porrada. Tem uma mecânica onde ele vai até a máquina depois que você completa, e a atenção dele é acima da média, e ele consegue ouvir quem erra a máquina de qualquer lugar. Mas mesmo assim, ele é lento. Tanto para caminhar quanto em perseguição, é fácil de escapar dele, por isso ele fica em perigoso. O próximo é o Sprout e eu deixo ele muito perigoso. E assim como a Bass, o som do Sprout é bem assustador. Ele tem velocidade acima da média, e uma atenção bem alta, mas o pior é a habilidade dele. Ele faz aparecer um tentáculo do chão, e se você pisar, toma dano. Ou seja, você não só corre o risco de tomar dano dele, mas também da própria habilidade. Por isso, pra mim ele é muito perigoso. Agora para finalizar, o Twisted que vai na categoria fudeu. Sem surpresas, é o Pebble. Mesmo sem ter uma mecânica especial, ele é um dos Twisteds mais rápidos do jogo, e é muito difícil escapar dele, por causa da atenção alta. E claro, da velocidade absurda, e por isso, ele é o Twisted da categoria fudeu. Então é isso, gente, essa é a minha tier list de Dandy's World. E bem, antes de finalizar o vídeo, confesso a edição não tá das melhores, mas pelo menos ela tentou, não é mesmo, Sarah? Pelo menos eu tentei meu melhor, né, Foxy? Eu sei, mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like e se inscreve no canal para eu saber que vocês curtem Dandy's World. Então é isso, gente, tchau.